Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bem-vindos todos vós que hoje vos fazeis peregrinos de Fátima, como quem vem à casa da mãe. Ela aqui está e o seu olhar silencioso escuta o que vai nos vossos corações. Neste domingo em que celebramos, desde há 3 anos a esta parte, o Domingo da Palavra, o Papa Francisco propõe-nos que reflitamos sobre o lugar que damos nas nossas vidas à Palavra de Deus. Este domingo também que se insere em pleno oitavário de oração pela unidade dos cristãos, em que somos chamados a tomar consciência do drama que é a separação das igrejas, a divisão entre os discípulos de Cristo em igrejas diferentes, que não se falam, que não se encontram, apesar do caminho e dos progressos que se têm verificado. Vamos celebrar a Eucaristia tendo isto tudo presente. Vamos tomar consciência da presença de Deus nas nossas vidas, Ele que vem ao nosso encontro hoje, como em cada domingo, no sacramento do pão, na palavra, nesta assembleia que formamos, somos Cristo. Invoquemos a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste domingo da palavra, peço que se mantenham de pé. Vamos fazer neste momento um rito que nos ajuda a tomar consciência da centralidade que a palavra de Deus deve ocupar na nossa vida de cristãos. A palavra de Deus vai ser trazida em procissão, solenemente, até ao lugar onde todos os dias é proclamada, onde todos os dias nos é oferecida como alimento. Acompanharemos o caminhar da palavra ao nosso encontro, cantando Verbum Domini, Amém. Quer dizer, palavra de Deus, Amém. Quer dizer, faço-te minha, palavra de Deus, faço-me teu. Cantemos enquanto a palavra vem ao nosso encontro. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês, desde a aurora até ao meio-dia. Fez a leitura do livro no largo situado da Porta das Águas, diante de homens e mulheres, e todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava de pé, num estrado de madeira feito de propósito. E estando assim em plano superior a todo o povo, Esdras abriu o livro à vista de todos. E quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, erguendo as mãos: Amém, Amém. E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas liam, claro e distintamente, o livro da lei de Deus. Explicavam o seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Hoje é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos entristeçais, nem choreis. Porque todo o povo chorava ao escutar as palavras da lei.
Depois Neemias acrescentou: ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia consagrado a Nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Palavra do Senhor. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 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 A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Aceitai as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração estejam na vossa presença, vós, Senhor,
vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim sucede também em Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a beber um só Espírito. De facto, o corpo não é constituído por um só membro, mas por muitos. Se o pé dissesse, uma vez que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. E se a orelha dissesse, uma vez que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros, segundo a sua vontade. Se todo ele fosse um só membro, que seria do corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Os que nos parecem menos honrosos, cuidamos com maior consideração. E os nossos membros menos decorosos são tratados com maior decência. Os que são mais decorosos não precisam de tais cuidados. Deus organizou o corpo, dispensando maior consideração ao que dela precisa, para que não haja divisão no corpo e os membros tenham a mesma solicitude uns com os outros. Deste modo, se o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte. Assim, Deus estabeleceu na Igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, doutores. Vêm a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, de governar, de falar diversas línguas. Serão todos apóstolos? Todos profetas? Todos doutores? Todos farão milagres? Todos terão o poder de curar? Todos falarão línguas? Todos terão o dom de as interpretar? Palavra do Senhor. Alleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Já muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que, desde o início, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, neste domingo da palavra, a palavra que a Igreja nos oferece como alimento, porque é disso que se trata. A palavra de Deus é alimento que a Igreja nos oferece, que o próprio Deus nos oferece através da Igreja. A palavra dizia: ajuda-nos bem a cumprir o objetivo que levou o Papa Francisco a instituir que este terceiro domingo do tempo comum seja sempre celebrado como o domingo da palavra. A palavra de Deus. Qual o lugar da palavra de Deus nas nossas vidas? Ouvimos na primeira leitura do livro de Neemias como o povo reagiu à palavra de Deus. Ouviram a proclamação solene num dia especial consagrado ao Senhor. Ouviram a proclamar a palavra de Deus que contava a história de Deus em favor daquele povo, que contava como Deus é, o amor, a misericórdia de Deus para com eles. E escutaram-na tão profundamente que, dizia o autor do livro, o povo chorava ao ouvir proclamar a palavra. Havemos de nos perguntar a nós mesmos, se prestamos à palavra de Deus igual abertura de coração, se a escutamos com esta profundidade, com esta determinação com que o povo hebreu escutava a palavra. Se a palavra nos toca, se a palavra nos comove, se a palavra nos move ao ponto de nos fazer chorar, ou se habituámos-nos a ouvir a palavra, faz parte da rotina da missa. Havemos de nos perguntar até se somos capazes na nossa vida pessoal de fazer da palavra de Deus uma companhia. Temos hábitos de ler a palavra de Deus? Conseguimos encaixar na nossa vida cotidiana um momento para lermos a palavra de Deus, se não for mais o Evangelho que nesse dia é proclamado em todas as celebrações da Eucaristia? A palavra de Deus faz parte da nossa vida.
indo mais longe ainda, para sermos realmente discípulos de Jesus, havia de ser a palavra de Deus a nossa fonte, a fonte da nossa vida, a fonte do que somos e do nosso modo de viver. Que lugar dá cada um à palavra de Deus na sua vida? Reparai, vamos ao Evangelho que ouvimos, que une dois passos diferentes do Evangelho de São Lucas, que ao longo de todo este ano litúrgico nos acompanhará. Começa por nos apresentar o começo do Evangelho de São Lucas, em que São Lucas diz a razão por que escreve o seu Evangelho: para que a palavra que é Cristo chegue até nós, para que a palavra que é Cristo não se perca, mas que a sua mensagem seja transmitida com verdade, fiel ao testemunho daqueles que diretamente contactaram com ele. A palavra de Deus é o próprio Cristo. E Lucas, ao enunciar a finalidade por que escreve, dedica o Evangelho a um personagem que tem um nome que hoje já pouco se usa, mas que é um nome extremamente significativo. É um nome que nos diz a todos, ou pelo menos diz aquilo que o nosso coração anseia. Teófilo, caro Teófilo, ilustríssimo Teófilo, diz Lucas no início do seu Evangelho, dedicando o Evangelho a Teófilo. Teófilo é um nome grego que significa muito simplesmente amigo de Deus. Quem aqui não quer ser amigo de Deus? Pois bem, ser amigo de Deus significa escutar o que esse amigo tem para me dizer, na certeza de que ele escuta o que eu lhe digo. Quero ouvi-lo eu, quero viver uma relação de amizade com ele, escutando-o, de amizade autêntica, de amizade verdadeira. Então é preciso ouvi-lo. Então é preciso ouvir a sua palavra. Então é preciso ouvir a sua palavra que, como cantávamos, é espírito e vida. Então é preciso ouvir a sua palavra e corresponder. E cumprir. E passamos ao outro passo do Evangelho de Lucas que ouvimos, que nos apresenta o início do ministério público, da vida pública de Jesus, nos seus 30 anos, quando começou finalmente a revelar-se, depois daquele tempo de vida escondida. E qual é o primeiro ato da vida de Jesus? É ir à sinagoga, a ouvir a palavra e, mais do que isso, proclamar a palavra. E toma o livro do profeta Isaías e pronuncia aquela profecia maravilhosa que ouvimos e diz: esta palavra cumpre-se hoje mesmo, cumpre-se nele. Toda a esperança, toda a promessa que alimentou e sustentou em movimento o povo de Deus através da história, cumpria-se nele. Ele é o cumprimento da promessa de Deus. Ele é a palavra que cumpre a palavra, em quem a palavra se realiza. E isto é o que nós somos chamados a viver também, a viver a nossa vida como cumprimento da palavra de Deus. Mas isso supõe conhecê-la, isso supõe ouvi-la, isso supõe oferecer-lhe o silêncio dos nossos corações para a acolhermos no mais fundo de nós mesmos e podermos viver a partir dela. Sem isso somos mais ou menos cristãos mais ou menos, mas não somos aquilo que Lucas quer dizer quando dedica o seu Evangelho a um certo Teófilo, que certamente não é Teófilo nenhum, é um amigo de Deus, é todos aqueles que querem ser amigos de Deus. E torno a perguntar: quem aqui não quer ser amigo de Deus? Então escute-o. Então dê lugar à palavra na sua vida. Dê lugar à palavra de Deus. A esta palavra, como aquela que ouvimos na segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto que vivia tempos de divisão e de discórdia entre os seus membros. Quantas vezes nós experimentamos isso nas comunidades a que pertencemos, quando nos deixamos dominar por tantas coisas que estragam a vida comunitária. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: a igreja é um corpo, e num corpo todos os membros são necessários. E nenhum membro é mais que o outro, cada um tem a sua missão.
e cumpre plenamente a sua missão quando cumpre a sua missão. E não é menos que o outro. Somos todos iguais. Ainda que todos diversos, ainda que todos diferentes, porque cada um é como é, porque cada um tem no corpo que é a Igreja uma missão diferenciada, a verdade é que somos todos iguais, porque a todos foi dado a beber um único Espírito, todos fomos batizados por um único batismo, todos ouvimos uma mesma palavra de Deus. Ou não ouvimos. E então vivemos apenas a partir de nós próprios e daquilo que nos vai lá por dentro e do que se passa à nossa volta. Caríssimos, quem não quer ser amigo de Deus, então, se queremos ser amigos de Deus, temos nas nossas vidas centralidade, importância, lugar à sua palavra. E se tendes lá por casa alguma Bíblia, hoje no fim da missa vai-vos ser oferecido o Evangelho de São Lucas, mas se tendes lá por casa alguma Bíblia, em alguma estante ou em alguma gaveta, não deixeis que pouse o pó sobre ela. Abri-a e lede-a. É a palavra do vosso amigo. É o vosso amigo que se faz palavra e vos fala e vos diz, uma vez confortando-vos, outra vez interpelando-vos, outra vez desafiando-vos, mas sempre, sempre, sempre amando-vos. Porque a palavra é Cristo vivo, que se oferece, oferecendo-se como amor ao coração de cada um. A questão é sermos capazes do silêncio, para que a palavra que é Ele mesmo possa ressoar dentro de nós. Quem não quer ser amigo de Deus, escute-o então. A palavra é Ele. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas orações neste domingo da palavra e de oração pela unidade dos cristãos. Com toda a confiança, supliquemos.
Senhor, vinda em nosso auxílio. Pela Igreja Católica, por todas as comunidades separadas, para que tenham um verdadeiro desejo da unidade e respeitem as riquezas espirituais umas das outras. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Pela nossa pátria e por todas as nações, para que progridam na paz e na justiça, em liberdade, respeito mútuo e concórdia. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Por aqueles que anunciam o Evangelho, para que o Espírito os ensine a falar com Jesus, ao explicar a palavra na sinagoga de Nazaré. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Para que a celebração deste domingo da Palavra de Deus faça crescer nas nossas comunidades uma assídua familiaridade com as Sagradas Escrituras, de modo a podermos, como Maria, testemunhar a todos a felicidade daqueles que acreditam e vivem a Palavra. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Para que a todos nós seja dado compreender que a unidade dos cristãos se realiza dia a dia através da escuta atenta da Palavra de Deus e da vitória sobre o pecado que divide. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Por todos os que sofrem e desanimam, para que Deus venha em sua ajuda e os confirme na esperança e na alegria. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Por todos nós aqui reunidos no Senhor, para que hoje se cumpra também em nós a passagem da Escritura que escutamos. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Ó Deus de bondade, escutai as orações que vos apresentamos e na vossa misericórdia concedei o que vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tende
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido. Enaltecei comigo ao Senhor, e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido.
rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salva-o de todas as angústias. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será ofendido. Para anunciar
Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caríssimos, nesses textos, em alguns já vazios, estava o Evangelho de São Lucas, cada um pode levar um. Vi com gosto que muitos levaram mais do que um, espero que sejam para distribuir e não para guardar em casa na gaveta. Levai, distribuí, entregai, a palavra de Deus é viva, levai-a e fazei-a chegar a outros. Ainda há nos cestos dos lados, nos cestos da frente já não há. No próximo domingo haverá no próximo fim de semana, aliás, haverá um retiro aqui no santuário, promovido pelo santuário, sobre a figura de Maria, como luz e como interpelação para nos levantarmos e partirmos ao encontro dos pobres que mais precisam de nós. Desejo-vos um bom dia de peregrinação a Fátima. Fátima é um lugar de interpelação, é um lugar que chama à misericórdia, chama à conversão. Neste domingo da palavra e da unidade dos cristãos, levemos estes dois propósitos de nos tornarmos amigos de Deus, escutando a sua palavra e comprometidos na comunidade de que fazemos parte como fatores de união, de concórdia e de paz. Faça a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Por onde quer que vades, acompanha-vos o olhar da Mãe do Céu, que por ser mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde mora um filho seu. E depois em paz, e o Senhor vos acompanha.